Foram meses de expectativa, mas no final os planos acabaram sendo frustrados. O seletivo para a formação de banco de gestores escolares, anunciado pela Prefeitura de São Luís no ano passado, ofertaria um total de 100 vagas para que profissionais da educação ocupassem os cargos de diretor-geral e diretor adjunto em escolas da rede municipal de São Luís. De acordo com os candidatos do seletivo, uma nova fase do processo foi anunciada após a divulgação do edital oficial, comprometendo a classificação de profissionais que já tinham sido aprovados nas primeiras 5 etapas, divulgadas no primeiro momento. A etapa que não estava prevista no edital era o curso de formação. De acordo com o Sindicato de Educação, esse tipo de curso é usado apenas para a qualificação de profissionais, mas de última hora foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação como uma fase eliminatória, responsável por desclassificar diversos candidatos. Na verdade, a entidade sindical, o Sindeducação, foi procurado por uma comissão de professores que participaram do certame seletivo para gestor da Prefeitura de São Luís, né? O certame foi finalizado na sexta-feira e foi publicado uma relação de 24 professores que passaram na etapa final. Só que os professores que nos procuraram estão alegando que não houve transparência, né? Porque eles foram eliminados através de um curso de formação. Então, a entidade sindical está buscando diálogo com a Secretaria de Educação, com o Ministério Público, para tentar entender como foi esse curso de formação eliminatório. Certo, acabou prejudicando aí várias pessoas. Exatamente. Vários professores ficaram de fora, né? Nós recebemos uma comissão e eles querem resposta da Prefeitura de São Luís em relação a esse resultado. Na verdade, a entidade sindical vai protocolar hoje, administrativamente, um ofício solicitando uma reunião com a Secretaria de Educação e também vai buscar o Ministério Público para intermediar essa negociação. Um dos requisitos para participar do processo seletivo era ter experiência de no mínimo 3 anos no magistério. Além disso, era preciso ter o curso de pedagogia e a pós-graduação em gestão escolar. O Tiago seguiu todos os passos, inclusive ficou em primeiro lugar em todas as etapas anteriores, sendo desclassificado apenas na nova fase anunciada de última hora. Dentre as etapas previstas em edital, que era o teste online e a entrevista online, eu passei e fiquei em primeiro lugar. Essas 2 etapas, eu gostaria de frisar também esse ponto, que essas 2 etapas, a primeira é um teste online, então existem as respostas em algum lugar, então existe um documento comprovando se eu acertei ou se eu errei aquelas questões. Na entrevista, essa entrevista foi gravada. Então, se acontecesse alguma coisa, eu poderia solicitar, por exemplo, uma reavaliação, eu acredito, pelo menos isso seria o certo, solicitar uma reavaliação por outra pessoa, já que a pessoa conseguiria ver novamente o que aconteceu. E a última etapa que foi posta depois do edital e que não estava prevista no edital como caráter eliminatório e classificatório, por exemplo, ela não teve gravações, não foram critérios claros, afinal esses critérios nem estavam estabelecidos antes da formação. Com a Ingrid não foi diferente. Ela chegou a ver o seu nome na relação de aprovados, sendo desclassificada após o curso de formação. A gente passou por um processo seletivo da rede, com o edital 03 de 2023, que ele classificava a gente em 5 etapas. A gente passava por um processo de 5 etapas. Dentro dessas 5 etapas, todos aqui que estão aqui fomos aprovados dentro do número estipulado pela empresa contratada, pela Aventor, que foram 100 candidatos. Desses 100 candidatos, a gente entregou as documentações em ato de nomeação pela secretaria, nos convocando para um curso de formação. E quando chegou nesse curso de formação, a gente foi notificado que seríamos avaliados. Porém, não sabíamos que tínhamos que tirar uma nota mínima e nem quais eram os critérios que a gente tinha que ter tirado nessa formação. Ocorreu em 2 dias essa formação, um grupo, e depois outros 2 dias. Foi do dia 11 ao dia 13. E fomos avaliados lá, segundo eles, alguns critérios estabelecidos por eles, que os candidatos não sabiam que estavam sendo avaliados por técnicos da CEMED, que dividiu a gente em alguns grupos. E durante esses dias lá que a gente teve lá, a gente acreditava que a gente estava participando apenas de um curso
de formação e que ele teria apenas um caráter reclassificatório, formativo, de acordo para exercer o cargo que estava pedindo no edital. E quando a gente se depara ao encerramento, sai um novo edital oficial dizendo que tinham 24 aprovados e 30 desclassificados e alguns faltosos. E nesses 24, o que nos surpreende é que candidatos que não estavam dentro dos 24 em ordem aonde a empresa Ventor trouxe para a gente no ato de nomeação da gente pelo edital da CEMED, candidatos na posição 80, 90 estavam dentro desses 24. Então, assim, o que aconteceu, né, durante esse percurso? Quando sai esse edital, tem um prazo de recurso para a gente pedir as nossas notas, os motivos pelos quais. Porém, a gente não teve nem tempo, porque no dia 24 já foi a posse dos candidatos. Então, como é que a gente vai questionar alguma coisa? A gente fica assim, se perguntando onde é que a gente errou, o que foi que aconteceu. Já a IRTES não chegou a realizar a última etapa do concurso. Apesar de ter sido aprovada nas fases anteriores, a candidata foi dada como ausente. A professora conta que não chegou a ser convocada para a etapa final. A minha situação foi o seguinte, o RH não chegou a me convocar para o curso de formação, certo? O interessante é que até a entrega da documentação, eu recebi e-mails do RH me convocando para as etapas, né? Quando chegou agora na fase de convocação, eu vi que eles digitaram errado o meu e-mail, eles esqueceram a letra A. Ou seja, o erro já começou a partir da convocação. Outra coisa, um certame público, né? Um certame público, quando ele é lançado, todos os atos de convocação eles devem ser públicos. Não existe essa história de convocar por e-mail, justamente por conta desses erros. A secretária-geral do Sindicato de Educação explica que um ofício deve ser protocolado pela entidade na tentativa de realizar uma reunião com a CEMED, para que sejam dados esclarecimentos. Nós temos aí um dos professores que nos procurou, ele passou em todas as etapas em primeiro lugar. E na etapa de formação, que foi apenas 2 dias, sendo avaliado por uma técnica da CEMED, ele ficou eliminado, não foi classificado. Então, a gente quer entender como é que se deu esse processo de eliminação do candidato.